Eu sei que muita gente que está aqui hoje enfrentou luta para chegar aqui. E eu sei que aqui hoje era para ter muito mais pessoas que não conseguiram chegar. Você sabe por quê? Para você participar de um culto de libertação, não é fácil você chegar. Você tem que querer. Quem está me entendendo? Levanta a mão assim, ó. Você tem que querer. É luta para você chegar. Mas você chega e recebe a vitória. Quer ver? Quem enfrentou luta para chegar aqui hoje? Levanta a mão assim, ó. Pode levantar. Olha quantas pessoas. Levanta a mão assim, ó. Olha quantas pessoas. Quase 40% da igreja. Mas sabe por quê? Olha para cá, igreja. O inimigo sabe que quando você começa a orar, você vence. Eu já vou orar com você. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem, eu ia sair de viagem ontem à noite, e eu peguei a chave do carro, tá ali dentro da minha bolsa. E eu estava com sono. Como eu estava com sono, eu falei assim, eu vou viajar, vou de ônibus. Aí peguei o ônibus para me viajar ontem. Meu ônibus era meia-noite. Chegou 2 horas. Quando foi 9 horas da manhã, o ônibus quebrou. Nós pegamos outro ônibus. Passei para outro ônibus. O outro ônibus quebrou. Aí parou e disse assim, olha, a gente estava interior de São Paulo, divisa de Minas. Motorista, falei com o motorista assim, ô motorista, como é que vai fazer para chegar em São Paulo? Ele falou, está vindo um ônibus de BH, vai pegar todo mundo. De repente o motorista liga para o outro motorista e fala assim, pode ir embora, não precisa passar não. Vai vir um ônibus de São Paulo. Quando foi 4 horas da tarde, eu perguntei para ele, falei, e aí, que hora que o nosso ônibus vai chegar? Ele falou para mim assim, eu mandei o ônibus embora. Vai vir um ônibus de São Paulo. Falei, que horas que a gente chega em São Paulo? Ele falou, 8h30 da noite. Falei, eu tenho um compromisso, 7 horas. Ele falou, não chega mais. Só que naquela hora, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma oração. Fui no banheiro de onde eu estava, num grau, fiz uma oração. E Deus falou para mim assim, ó, você só não chega onde você não quer chegar. Olha a frase que Deus me falou. Você só não chega onde você não quer chegar. Aí eu fui nos caminhoneiros. Falei pro caminhoneiro, você podia me dar uma carona até São Paulo? Falei, vou chegar. O caminhoneiro falou assim, meu carro tem câmera, eu não posso dar carona. Mas se você for andando aqui, a 3 quilômetros tem um lugar que é um bar, que vende passagem, você compra passagem, você chega lá. Então eu fui andando na Fernão Dias, 3 km. Andei 3 km. Eu poderia ter voltado para casa. Poderia ter voltado, porque tudo dizia que eu não. Falei, não, eu vou chegar no meu objetivo. Andei 3 km. O rapaz falou assim, só tem ônibus 6 horas. Eu falei, 18 horas? Ele falou, é. Aí a mulher dele falou assim, o ônibus que passava aqui, esse horário não passou ainda não. Deve estar passando agora. Eu falei, agora? Ele falou, deve estar passando. Aí eu fui para a beirada da estrada, que o lugar era na beirada, o ônibus vinha, eu parei o ônibus antes de comprar a passagem, depois eu comprei a passagem. Falei pro motorista, espera aí que eu vou com você. Aí ele falou, não dá para esperar não. Coloquei minha bolsa no ônibus, falei, não, você me espera que eu vou com você. Aí cheguei aqui agora, 6h40. Abri a igreja, era 7h10. Você sabe por quê? Você só não chega onde você não quer. É por isso que eu duvido que Deus não vai te abençoar. Eu duvido que Deus não vai te abençoar. Assim como Deus, Ele mudou um diagnóstico, que tudo dizia que era um câncer, para a normalidade. Assim como Deus deu noites tranquilas para essa mulher, e muitos de vocês aqui hoje que me mandaram mensagem, foram abençoados, hoje é um dia de bênção sobre a sua vida. Então eu já sabia que você ia enfrentar lutas para você chegar aqui hoje. Você sabe por quê? O mundo espiritual, ele é aberto. Como o mundo espiritual é aberto, Deus, ele tem um propósito para você. E o diabo, ele já sabe onde você vai chegar. O diabo, ele já sabe onde você vai chegar. Ele já sabe o que vai acontecer. Porque ele é espírito. Então o que o mal faz? O mal tenta barrar você como? Desanimado. É você parar. Quando está frio, fala que está frio. Quando está calor demais. Quando está chovendo, é a chuva. Quem está entendendo? Mas diz assim, eu chego. Fala, eu chego onde eu quero chegar.
Quem tem um propósito na sua vida de chegar em algum lugar? Levanta a mão. Recebe essa profecia. Ninguém vai te parar. Os seus sonhos vão se realizar. E tudo já deu certo para você. Quem recebe isso? Dá um glória a Deus se você recebe isso. Vai chegar. Eu vou ministrar sobre a sua vida e eu vou te dar uma palavra que eu vou ler para você hoje, que você vai guardar durante essa semana. Quem aqui recebeu o óleo? Levanta a mão assim, ó. Unge a sua cabeça. Unge seus filhos. Usa a sua fé. Porque a única coisa que vence as forças do mal, que vence a inveja, que vence as doenças que os médicos não conseguem diagnosticar, você sabe o que é? É uma fé colocada em prática. Eu quero orar por você agora. Eu vou fazer uma breve oração. E nessa breve oração que eu vou fazer para você, hoje, muita coisa vai acontecer na sua vida. Quem está entendendo? Levanta a mão, senhora. Não sei se você percebe, até a maioria dos obreiros não chegaram hoje. Mas se você conversar com um por um, teve uma barreira. Quem está entendendo? Levanta a mão, senhor. Eu vou perguntar hoje, por que vocês não foram me ajudar no culto de libertação? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se eu dissesse para você que aconteceu isso, e que eu não estava aqui no culto hoje, você entenderia. Só que eu aprendi uma coisa. Onde eu quero, eu chego. Quem está entendendo? Levanta a mão. Onde eu quero, eu chego. Você só não vai chegar se você não tiver vontade de chegar. Ah, pastor, eu tenho vontade de chegar. Mas será que você tem vontade mesmo de chegar? Será que você tem vontade mesmo de ver essa mudança? Será que você tem vontade mesmo de ver esse milagre? Será que você tem vontade mesmo de chegar lá? Porque se você tiver vontade mesmo, você chega. Você chega. Mas isso tem que estar dentro de você. É por isso que o inimigo trabalha, sabe fazendo o quê? Tentando roubar suas forças. É por isso que você não pode agir com sentimento. Porque tem dia que você levanta com sentimentos na alta. Você está a 200 por hora. Só que tem dia que você acorda lá no pó. Agora, você acordando no pó, ou você acordando 200 por hora, você tem que levantar e caminhar. Fala assim, isso é propósito. Fala, igreja, isso é propósito. Quem está entendendo? Levanta a mão assim. Isso é propósito. E às vezes, sabe o que acontece? A pessoa, ela vem para tentar, na hora da sua luta, lançar um desânimo na sua cabeça. O diabo envia pessoas. Envia. Eu me lembro que no momento de muita luta, eu fui conversar com uma pessoa. Você sabe, luta, eu não vou parar para contar para você, porque eu não quero entrar em história. Mas só para exemplo para você. Eu cheguei para conversar com uma pessoa, ela falou para mim, você sabe o quê? Rapaz, eu acho que a sua vida está acabada. Quem está entendendo, levanta a mão. Eu acho que não tem jeito mais. A palavra que eu recebi. E você sabe o que eu disse? Deixa eu te falar uma coisa. Você está falando com um rapaz que foi criado sem pai, começou a trabalhar cedo, venceu um tumor no ouvido esquerdo e sempre nadou contra a correnteza. Isso não é nada, rapaz. Você não sabe o que você está falando. Ele falou, não, desculpa aí. Aí eu, sabe o que eu falei? Sua língua é muito grande. Fiquei com raiva. Sabe por quê? Porque eu não recebi aquilo. Aí você diz, pastor, mas se ele ficar com raiva... Ele ficou com raiva de mim uns 2 anos. Depois voltou a conversar comigo. Eu falei para ele, sua língua é muito grande, rapaz. Você falar isso comigo. Agora o problema é quando você pega a palavra e coloca no seu coração. O médico fala, não tem jeito, você aceitou. Alguém fala que você não vai sair, você aceitou. Alguém fala que está difícil, você aceitou. Aí você liga a sua televisão lá e fica escutando esse negócio de política aí. Quem está entendendo? Levanta a mão assim, ó. Uma bagunça danada. E essas notícias, você liga o rádio, só notícia ruim no rádio. Quem está entendendo? Levanta a mão assim, ó. Igual o rapaz do comércio do lado da igreja, desesperado, não, pastor, está difícil, pastor, não sei o quê, e um desespero. Aí eu olhei a televisão dele ligada lá na Bandeirante lá. Falei, não, rapaz, você morreu uma pessoa. Só que eles colocam um helicóptero em cima, 10 carros de polícia na rua, e câmera, e vai passando isso para você, e você está achando que está, não está não. Quem está entendendo, igreja? Não está. Fala assim, não está. Fala, não está. Fala assim, está tudo bem. Fala assim, está tudo bem. Fala, igreja, está tudo bem. Pode não estar bem para você. Você pode ter perdido o controle, mas Deus nunca perdeu o controle.
Só que se você olhar pela sua visão, está mal. Mas quando você olha pela visão de Deus, não tem nada mal. Porque tudo muda de uma hora, é de um dia para o outro. É de uma hora para outra. Eu imagino uma mulher que tem um currículo de câncer na família. Vai fazer o exame, o médico olha dentro do olho dela, fala, tem uma coisa errada aqui, tem um caroço aqui. Ó. Vamos rastrear isso aí. Aí vem o tempo das férias, não faz exame. Aí fica esperando 30 dias para você pegar o exame. Quem está entendendo? Levanta a mão assim. A angústia batendo na mente, no coração, não chega. Só que é uma mulher que começa a orar. Aí as portas começam a se abrir. Marca lá. Faz, rastreia. Tudo na sua anormalidade. Aí o problema espiritual vai ficando tão sério que a senhora começa a escutar. Isso é bíblico. Isso é bíblico, você sabe, né? Alguém chamar o sobrinho, mas o sobrinho não está lá, o sobrinho é vivo. É vivo, né? Só que ele chama, chega lá, não é ninguém. Não estava em casa. Mas só ficava escutando chamar. Quem está entendendo, igreja? E ele está tendo muito problema, né? Só que Deus vai visitar ele. Vai hoje, em nome de Jesus. Você crê, igreja? Posso fazer uma oração com você? Todo mundo já se ungiu? Já se ungiu? Olha aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó. O versículo anterior. O 12 fala assim, ó. Eles saíram e pregavam o povo que se arrependesse. Eles quem? Fala assim, os discípulos. Aí diz assim o outro versículo, olha só. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então hoje para você é um dia de cura. Quem crê nisso? Levanta a mão assim. Hoje para você é um dia de libertação. Às vezes nada dá certo, sabe por quê? Porque existe uma corrente espiritual. Aí a pessoa trabalha, aquele comércio não vai. A pessoa luta por alguém, parece que aquele rapaz está acorrentado, o que está acorrentando ele não é normal. Ele está preso em algo, nas drogas, não é normal o que está acontecendo com ele. Mas sabe por quê? São correntes espirituais. Obra de feitiçaria, bruxaria, maldição. Quem está entendendo? Levanta a mão. Aí você vê se repetindo na vida da pessoa o que aconteceu na vida dos pais, repetindo na vida dos filhos. Eu estava lendo uma palavra hoje, de Gênesis 4. Gênesis, põe aqui para mim, Peu, Gênesis capítulo 4. Eu já falo para você, já vou orar. Isso aqui é muito forte que eu vou te falar. Gênesis capítulo 4. Põe o versículo 12, deixa eu ver se é o 12, Peu. Põe aqui, Gênesis 4, deixa eu ver se é o 12. Já pôs, Peu? Quando tiver colocado, você me fala. Diz assim, ó. Vai, pode mandar para frente. Vai. Pode mudar. Vai mais. O outro, 17. Vai. Vai. Olha só. Lameque. Qual o nome? Você sabe quem era Lameque? Lameque era a quarta geração de Caim. Repete comigo. Lameque era a quarta geração de Caim. Imagine você não conhece a sua quarta geração. Você conhece no máximo seu avô, no máximo seu bisavô. Hoje que nós temos fotos, temos internet, temos tudo isso, você não conhece. Eu imagino que Caim não teve nem conexão nenhuma com Lameque, nem de saber o que... Se falar para você assim, ó, o seu tataravô matou um homem. Duvido que isso chegue em você. E eu vou contar uma história para você muito forte, um fato. Lameque tomou as suas duas mulheres, uma se chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai daqueles que eram em tendas e criavam o quê? Rebanhos.
O nome do irmão dela era Jubal, que foi pai de todos que tocavam harpa e flauta. Vai lá. Zilá também deu à luz. Vai, põe o 23. Aqui, ó, é aqui, ó. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Isso aqui é a 4ª geração de Caim. Aí você vê que Caim matou quem? Abel. Caim, ele tinha aquela mente assassina, Caim matou Abel. Isso abriu, olha para mim que isso aqui é muito forte. Isso aqui abriu uma janela espiritual na vida de Caim, na descendência de Caim, de maneira que aquilo veio numa maneira hereditária, caminhando de geração em... É por isso que um exemplo que eu estou dando da senhora hoje, um avô teve um câncer, o pai teve um câncer, e vai andando pela família. Mas Deus está cancelando na vida da senhora. Na família e na geração da senhora, ninguém mais morre desse problema. Você sabe por quê? Porque Deus vai cancelando a maldição. Em algum lugar, Deus cancela aquilo que é hereditário. Aí você vê lá, Caim matou Abel. Aí você vê os mesmos acontecimentos lá na 4ª geração dele. Você vê um homem que tinha uma mente homicida, porque ele fala assim, ó, eu matei um homem porque ele me feriu. Não sei se essa ferida foi física ou emocional, mas ele fala assim, ele me feriu e eu matei ele. Agora, teve uma criança também, teve um menino, uma criança, ela me machucou, eu matei ela também. Aí você vê que abriu uma janela espiritual. E às vezes, sabe o que acontece? Olha para mim, fixa os seus olhos em mim. Existem famílias que existe uma janela de prostituição. Você vê que as pessoas, a família, ela é dada, primos, a família, ela é dada a um espírito de prostituição. Você vê que tem família que é dada a uma doença, aquela doença vai matando todo mundo. Agora tem família que é dada à marginalidade. A marginalidade. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja, muito profunda. Eu visitei uma família que era uma família de homicidas. Família de quê? Homicidas. Tinham 5 presos porque matou alguém. O marido matou a mulher, o sobrinho tinha matado outra, e o fulano matou outra. E era assim, todo ano havia uma morte, alguma coisa. Alguns saindo da cadeia e outros se levantando. Então era uma família que gerava até medo. Havia um medo na família, sabe por quê? Por causa de morte, um espírito de morte que rondava. E o que aconteceu com uma mulher? Ela pediu oração, falou, pastor, faz oração lá em casa, porque lá em casa rege um espírito de morte. Todo ano a gente fica esperando alguma coisa. E quando não acontece nada, que a gente está tranquilo, o que aconteceu? O rapaz veio roubar o carro do outro, o outro tirou uma arma, tomou a arma, acabou matando o outro rapaz. Foi preso. Morte, um espírito de morte. E sempre assim, morte na casa. Naquele tanto de gente preso. E nós começamos, eu dei as mãos, nós fizemos uma oração. E eu preguei essa palavra. Eu preguei essa palavra. E falei assim, olha, em algum lugar, uma porta foi aberta. Agora, hoje Deus vai fechar essa porta. Essa porta hoje vai ser fechada. Porque dentro dessa casa hoje não vai haver mais homicídio e nem pessoas presas por causa de morte assim. Quem está me entendendo claramente? Eu posso finalizar? Posso ou não posso? Que eu vou orar. Eu ia pregar outra coisa, eu ia pregar João 2, Deus já está levando para o outro lado. Depois que fizemos essa oração, se levantou uma senhora, matriarca, bisavó, e ela falou uma coisa muito forte nesse dia. Ela pegou na minha mão assim, ó, falou assim, pastor, não poderia levar isso para o caixão. Eu falei, o que é? Ela falou assim, quando eu tinha 16 anos, morava no interior da Bahia. Eu namorava com um rapaz, ele me traiu. E eu falei para ele assim, ó, vamos sair juntos aqui, vamos namorar? Eu falei, vamos. Aí entramos para dentro de um milharal, perto de um rio. E eu mandei ele fechar os olhos, que eu queria
mostrar algo para ele, fechou os olhos. Eu empurrei ele dentro do rio. Ele não sabia nadar. Ninguém nunca soube disso. E depois desse dia, é só morte na minha casa. Assassinato em cima de assassinato. Olha para cá, igreja. Geracional. Isso que ela me falou, eu fiz uma oração nesse dia. Foi um dia de libertação. Família grande. Tinha umas 28 pessoas da mesma família. E nesse dia, você sabe o que ela entendeu? A porta que foi aberta por causa de uma atitude minha, essa porta será fechada hoje. Agora deixa eu te falar uma coisa. É por isso que é um perigo. É um perigo. O que acontece? O homem, o marido trai a mulher. Ninguém sabe. Mas teve uma traição. Existem traições que ninguém sabe. O vizinho não viu, a mulher não viu, ninguém viu. Mas o mundo espiritual viu. Um espírito de prostituição começa a tomar conta daquela família. Você sabe por quê? Porque a matriarca, o patriarca, está agindo com traição dentro de um casamento. Isso é muito sério que eu estou dizendo para você. Agora, quando você entende, olha para mim. Quando você entende que as nossas atitudes abrem janelas, olha só, o que é ligado na terra é ligado, dona Rosana, no céu. Uma atitude minha na terra abre uma janela no céu. O que é desligado na terra é desligado. Atitudes, fala assim, atitudes que abrem portas. Trazei o dízimo à casa do tesouro, Cauã, e Deus fala assim, ó, provai-me nisso, é uma prova. E eu vou abrir uma janela no céu, e bênção sem medida vai ser derramada sobre a sua casa. Você sabe por que tem muita gente que prospera, que os filhos prosperam, que a casa prospera? Porque a pessoa ela tem atitudes que abrem janelas no céu sobre a vida delas. Então alguém fez alguma coisa, deu errado, mas você fez e dá certo. Você sabe por quê? Fala assim, o céu está aberto sobre a minha vida. Quem está me entendendo? Então são janelas que são abertas. Você vê que quando Caim, ele matou Abel, uma maldição começou a acompanhar Caim. Se você volta um pouco aqui, Peu, vamos conferir comigo? É 4 o quê, Peu? Volta mais. 4, põe no 1, pode pôr no 1, eu comecei a ler do 1. Adão, pode 2, vai lá. Caim mata Abel. Vai, pode ir. Já vê na Bíblia aí para mim, Peu? Porque eu não anotei nada. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui que eu abro aqui. Fica conectado comigo, igreja. Aqui, ó. Como é que isso aqui é uma coisa profunda. Primeiro homicídio, 4:8. 4:8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Abel ele respondeu, não sei, eu sou responsável pelo meu irmão? Disse-lhe o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra. Quem está entendendo? Aquilo ali trouxe o quê? Fala, igreja. Agora você vai começar a andar amaldiçoado. Porque você abriu na sua casa, porque abriu a boca para receber. Agora a maldição está sobre você pela terra, que abriu a boca para receber o sangue da sua mão, seu irmão. E o outro versículo diz assim, que eu já finalizo, não vou ler mais. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua. Quer dizer, você vai trabalhar igual um escravo e você não vai colher. Quem está entendendo? Pergunta assim, por quê? Mais alto. Porque toda pessoa que mata o seu irmão, eu posso aprofundar? Posso ou não posso? A Bíblia diz que se olhar para uma mulher com intenção impura, já fez o quê? Adulterou com ela. Não é isso que Jesus disse? E se você, quando você fala mal de uma pessoa, como é que é a palavra?
E quem maldizer o seu irmão, o matou. Para Deus você o matou. É por isso que toda pessoa que ela vive falando mal dos outros, ela não prospera na vida. O maldizente não prospera. Procura esse versículo para mim aí, do maldizente. Ajuda aí, Gu. Jesus falou. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, a terra agora não vai dar fruto para você. Você será um fugitivo, você vai andar errante. Fala assim, o que é andar errante? Fala, dá tudo errado. Então abriu-se uma janela, olha para cá, igreja. Abriu-se uma janela de morte, de homicídio, e abriu-se uma janela que a descendência dele ia se arrastar. Você vai plantar, você não vai colher, a terra vai perder a força na hora de devolver. É por isso que você vê que a pessoa trabalha, e na hora de colher não colhe nada. Dá certo com os outros, mas com ela não dá certo. Fala assim, isso é uma maldição. É Deus que amaldiçoa? Não, é a atitude do homem que amaldiçoa. Quem está entendendo essa palavra? Isso que eu estou entregando para você hoje é muito forte. Achou, Pedro? Não é Coríntios não, Pedro. É Jesus que fala isso. É Jesus que fala. Deixa eu ver se é. Põe aqui para mim. João 3,15. Deixa eu ver se é. O que está escrito no João 3,15? Hã? É isso mesmo? Sabe quem está me ajudando aqui? A Michele. A Michele é enciclopédia. É enciclopédia. É isso mesmo. Ela tá lá em casa escutando o culto, tá vendo? Aí quando eu não achei, ela escreveu e mandou para ele. Ó. Tem que casar com a mulher que te ajuda. Quem é casado? Levanta a mão. Já casou. Quem não é casado? Casar com alguém que te ajuda, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Asseguro, acho que não é isso não. É 24. Deixa eu ver se é esse aqui que eu estou falando. Não é João não, hein? Volta. Vai lá, Pio. Quando tiver aqui, você põe para mim aqui. Esta é a mensagem que ouviram desde o princípio. Volta lá, deixa eu ver. Que amemos uns aos outros. Põe tudo, deixa eu ver vocês. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más. E as de seu irmão eram o quê? Justas. Aí ele matou o seu irmão. Agora, se eu olho, a Bíblia diz que se eu paro para maldizer meu irmão, maldizer, eu estou matando ele. Fala com a pessoa do seu lado assim. Você quer falar? Fala assim, cuidado com a atitude que você tem com as outras pessoas. Eu posso fazer uma oração por você hoje? Olha para cá. Deus vai fechar hoje. Quando você achar, pode pôr aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Rachou aqui, ó. Esse aqui, igreja, ó. Quem odeia seu irmão é o quê? Quem está entendendo aí? Quem odeia o seu irmão é um assassino. E você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Olha o que olha o que a Bíblia está dizendo. Quem odeia o seu irmão é o quê? Está matando alguém. Aí eu odeio fulano. Se odeia, a terra fica seca para você. Pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo. Perdoa. Pastor, não consigo perdoar. Você não consegue porque você fica falando que você não consegue. Agora deixa eu finalizar. Faça uma oração. No primeiro dia você vai orar morrendo de raiva dele. Você vai orar assim, Senhor, abençoa ele, mas você vai querer que ele morre. Na outra vez que você for orar, você já vai orar, você já não vai estar com raiva dele, você vai orar aquela oração fria. Mas vai chegar uma hora que você vai orar por ele, que você vai ter compaixão dele. Você vai dizer assim, por que que fulano fez isso? Por que que ele fez isso? Não queria que ele sofresse o que ele está sofrendo. Aí você cai, olha para cá. Aí você cai Você sai daqui
e você já sobe para uma outra vibe divina, uma outra frequência. Você sai da frequência do homem e você entra para a frequência de Deus. Porque a frequência de Deus, dona Rosana, é: perdoa os seus inimigos, né? Como nós, não é a oração para nós? Como nós perdoamos aos que nos têm. O problema de você não perdoar é que você não é perdoado. Você não perdoa, você não é perdoado. Quando você precisar de perdão, você vai ser massacrado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo para você? Agora deixa eu fechar. Vou fechar tudo aqui agora. Vou fechar. Você viu uma cena que aconteceu com Caim se repetindo na vida dele. Da quarta geração. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você, igreja. Levanta a mão direita. Se o sofrimento chegou até você hoje, Deus hoje cancela o sofrimento através da sua vida. Porque o Senhor está mudando a frequência da sua vida, fechando as janelas de maldições e abrindo portas sobre a sua casa. Quem recebe, dá um glória a Deus aí se você recebe isso hoje. Recebe isso no seu coração hoje. Fala assim: eu vim aqui para mudar de vida. Olha para cá, igreja, aquilo que você plantar, você vai colher. Você vai colher até o que você não plantou. Quem recebe isso? Você vai começar a colher. Quando você gerar ódio de alguém, não durma sem perdoar essa pessoa. Não durma. Acabar em um tempo de miséria, de sequidão, de amarração, de vida presa. Detesto a cara de fulano. O problema é que esse detestar seu está queimando é você, está matando você. Quem me entende? Cuidado com as suas atitudes em secreto. Você pode estar abrindo portas ou fechando portas. Como que eu abro e fecho portas? Com atitudes, com palavras. Tem palavras que você fala que abre portas. Tem palavras que você fala que fecha portas. Tem atitudes que você toma que abre portas. Tem atitudes que fecha portas. Eu estou abrindo diante de você agora assim o mundo espiritual. Quem está me entendendo? Levanta a mão. Eu estou abrindo para você o mundo espiritual hoje para você entender as coisas que eu estou te falando. Cuidado com a sua atitude, porque alguém pode sofrer com ela. Está entendendo? Quem me entendeu? Fica de pé, por favor. Estenda a sua mão direita para frente, assim. Estenda a sua mão direita. Você já ungiu sua mão? Não ungiu? Unge para mim, por favor. Thales. A senhora ajuda a dona Rosana e a dona Madalena? Pode encher a mão assim. Põe a mão direita assim. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Isso, Manassés, pior. Fecha os olhos. Faça um pedido para Deus. Feche os seus olhos e faça um pedido para Deus agora. O Espírito do Senhor já está aqui nesse lugar, porque eu posso sentir a presença dEle aqui. E essa presença eu conheço. Eu tenho intimidade com essa presença. É o Deus que cura, que salva. É o Deus que batiza no Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Estenda a sua mão para frente. O Senhor está colocando uma bênção sobre a sua mão hoje. O Senhor está colocando uma bênção sobre a sua mão hoje. O Senhor está colocando um milagre sobre a sua mão hoje. Começa a fazer um pedido para Deus agora. A porta que você quer que se feche, a porta que você quer que se abra. Ramadacamanto ravassou. Herebidicantaramanae rialabaxé. O que Deus está me mandando te dizer hoje é que dificuldades existem, mas quando você quer, você chega. Se você quiser realmente, você chega.
Coloque a sua mão para frente. Eu posso ouvir barulhos de correntes caindo no chão agora. Eu posso enxergar agora. No meu subconsciente o Senhor me mostra correntes caindo essa noite. Eu posso até escutar o barulho dessas correntes caindo essa noite. Escuta aí o barulho das portas se abrindo. Escuta aí o barulho das portas se abrindo. Os céus estão abertos sobre a sua vida hoje, sobre a sua casa hoje. Levante essa mão mais alto que você puder. Diga: se o poder de Deus está sobre as minhas mãos, para curar, para abençoar e para sarar essa noite. Estenda suas mãos aqui para frente, aqui para o altar de Deus, e diga: se o poder de Deus está sobre a minha vida, para me dar vitória. Diga: os céus estão abertos sobre mim. Diga: se eu creio no poder de Deus,